Olá, estamos aqui em mais um Café com Tech e hoje nós falaremos sobre algo muito importante para nós e é importante para você e talvez você nem saiba, a comunicação. Como vocês já sabem e me acompanham toda semana, eu sou o Ederson de Almeida Pedro e eu sou o diretor de marketing e vendas aqui na Gáutica. E hoje eu tenho uma companhia muito especial que é a professora Ana Cristina da UFSC. Que ela é especialista em comunicação e veio aqui para nos ensinar um pouquinho mais. Ana, por favor, se apresente para os nossos inscritos no canal. Olá, eu sou a Ana Cristina, sou professora de comunicação, sou professora também no mestrado e doutorado em administração e a minha preocupação é com as organizações, com todo o mundo intangível que faz parte das organizações. Legal. A Ana ela vem acompanhando o nosso trabalho recentemente, ela ainda não conhece tudo que vocês conhecem referente à Gáutica. Então nós vamos contar um pouco para ela com a sua ajuda, que poderá interagir nos comentários, inclusive fazendo perguntas e apontamentos que ela vai estar acompanhando depois. Ana, como é que você nos conheceu, afinal de contas? Olha, para te dizer a verdade, eu tenho notícias da Gáutica há anos já. Sério? Como é que tu me contou isso antes? Porque teve, numa das disciplinas lá no mestrado, que era uma disciplina de gestão do conhecimento, tinha 2 meninos lá, muito interessados em trabalhar com empresas inovadoras, empresas jovens, e eles foram buscar empresas com essas características lá na incubadora. E identificaram lá algumas pistas, enfim, e tiveram notícias sobre a Gáutica. Eu não sabia disso. E esses 2 meninos, o Vanduir e o Joel, fizeram um estudo de caso sobre como o conhecimento fluía na Gáutica. Fizeram um artigo, então aí foi a primeira notícia que eu tive sobre Sim, a isso Gáutica. já faz uns 3 anos. Já faz uns 3 anos. Perfeito. Faz bastante tempo. Sabe que uma das coisas que me deixa muito satisfeito, feliz em ser empreendedor, é a quantidade de alunos, não só da Universidade de Caxias do Sul, de onde sou egresso e tenho um valor, um carinho muito grande, mas de outras instituições acadêmicas também, é de quererem fazer trabalhos a nosso respeito, diagnósticos e estar presente, fazer palestras, conversas, entrevistas, receber mentorias. E então também, caso você um dia queira aprender mais, a gente tem essa abertura, que é poder compartilhar um pouco das nossas histórias, nossos erros, acertos, aprendizados com você também. Mas então vamos lá. O que você quer saber a nosso respeito? Espero poder ajudar. Então, o tempo passou. Hoje o Vanduir está aqui, né? Junto à Gáutica, nossa super parceira lá no PPGA. Um projeto, uma tese de doutorado aí que tem um enorme potencial. E convivendo com o Vanduir e mais perto com o Ederson, eu percebo que a Gáutica é uma empresa super dinâmica, que é uma empresa dos tempos atuais, super moderna, super antenada, super vinculada ao que tem de tendências assim, na área de tecnologia, mas mais do que isso, me chama muito a atenção a comunicação da Gáutica. Eu percebo que a comunicação para a Gáutica é um valor. O Ederson aqui, ele tem toda uma organização para se mostrar, para mostrar a empresa, para mostrar o que pensa. E eu fiquei pensando nos meus alunos da comunicação. E eu pensei, eles precisam conhecer melhor a Gáutica. Mas conhecer a Gáutica conhecendo o que o Ederson pensa sobre a comunicação. Perfeito. Então eu queria conversar sobre isso, sobre o que é a comunicação para a Gáutica e depois falar um pouquinho também sobre o quanto a cultura da Gáutica influencia a comunicação. Eu acho que para que a gente entenda isso, eu tenho que entender também como a comunicação entrou na minha vida. Eu tenho algumas pessoas, alguns marcos, alguns momentos específicos que definem muito por que eu gosto tanto de me comunicar. Tem gente que diz que eu gosto de me aparecer, mas eu gosto, na verdade, de me comunicar. Eu gosto de conhecer pessoas novas, ter novas experiências. Eu sou filho de músico.
E o meu pai, ele me levava junto nos bailes, a música tradicional aqui do Rio Grande do Sul, e eu subia ao palco e eu queria estar envolvido. E eu aprendi umas musiquinhas, sempre estava ali, e conversando, me envolvendo com bastante pessoas. E conviver com pessoas nos obriga a nos comunicar. Pelo modo falado, escrito, em gesto, de algum modo a gente precisa interagir. Então, eu já tinha vamos dizer, habilidade natural, até genética talvez, porque meu pai também escolheu a música, a vida toda foi música, e taxista também, imagina o que ele fala, né? E depois, na minha formação, eu não queria ser um programador, eu queria ser um publicitário. Eu queria vender para as pessoas ideias, vender conceitos, eu queria desenhar, eu gosto muito de desenhar. E eu fui me inscrever para o vestibular e nem tinha publicidade naquele semestre. Eu queria tanto estudar que eu perguntei para a funcionária da UX, o que tu tem? Eu disse, que não é armazém que tu pede, o que tu tem? Eu disse, não, mas eu quero estudar. Daí ela perguntou, então o que tu gosta? Tirando publicidade, a comunicação, eu gosto de computador. Se tu é bom em matemática, péssimo. Eu sou ruim de matemática. Mas eu era ruim no colégio, eu achei que eu realmente era ruim. Não, eu era um aluno disciplinado. E fui para... Ela disse, então tu não pode fazer computação, tu tem que fazer sistemas de informação, porque a metade do curso é administração, então equilibra um pouco. E não foi fácil fazer sistema de informação. Mas mesmo assim eu me destacava perante meus colegas porque eu falava muito com o professor, eu adorava apresentar trabalho. Meus colegas queriam fazer trabalho comigo, porque sabiam que já tinha alguém para apresentar. E geralmente o aluno de sistemas não gosta muito de falar em público. E com isso, algumas outras coisas foram acontecendo. Eu estava uma vez na SIC Jovem, e eu conheci a Lisete Ozelani, que deu uma pequena palestra, numa reunião almoço para nós, sobre comunicação. E ela falou tecnicamente algo que até então eu nunca tinha ouvido, eu já tinha uns 30 anos, eu tenho 36 anos agora, e aquilo foi incrível, foi abrir assim meus olhos e entender da importância do falar, mas se preocupar na empatia que também você entenda o que eu estou falando. E para que isso ocorra, eu tenho que ter uma boa dicção, uma boa oratória, eu tenho que dominar a língua a qual eu estou me comunicando, no caso aqui a língua portuguesa, se fosse com um estrangeiro na língua em questão. E eu comecei a correr atrás do prejuízo, eu estou ficando velho, eu tenho que resolver isso. E eu descobri no portal da UX, acho que agora não tem mais, que dava para se inscrever em cursos que não era o meu curso. Eu me inscrevi em etiqueta, em comunicação, eu fiz laboratório de TV, de rádio, fiz um monte de coisa e me questionava, por que tu quer tanto se comunicar? Diz, olha, o meu plano de vida, né, porque o indivíduo Ederson, o empreendedor Ederson é a mesma pessoa o tempo todo. Eu quero ter muito sucesso, eu quero ter relevância, eu quero ser um protagonista na minha área, e quando chegar o jornalista com o microfone para me entrevistar, eu quero dar uma boa entrevista. E isso aconteceu, e veio o Jornal do Almoço e eu dei a minha primeira entrevista. A gente já vai colocar o link para vocês verem que ruim que foi a entrevista. Uma coisa é o plano, a gente acha, a gente tem uma empolgação e tudo mais, mas estar diante de uma câmera é muito difícil. Uhum. Tem pessoas que travam em público, travam ali. Eu já não travava, mas eu tinha que saber o que fazer. E eu quis fazer a primeira entrevista para o Jornal do Almoço tão boa que foi ruim. Eu olho para ela, ela só é boa porque foi um marco de eu atingir objetivos na minha vida. Mas em relação à minha performance, eu prefiro muito mais os vídeos do YouTube hoje. E isso, uma empresa, eu vejo que ela é o DNA dos seus fundadores, dos seus sócios. Com certeza. Aqui, muito importante. A comunicação tem que ser um valor do líder. Isso é fundamental. E tudo isso sobre o Ederson transcende para tudo que eu faço, seja no futebol. Eu não sei perder, eu sou muito aguerrido, eu falo bastante no jogo, daí eu sou chato no futebol, que não deveria estar falando. Mas na empresa nós aprendemos a fazer planejamento estratégico, começamos a definir a nossa missão, que é o que a gente faz para a sua empresa, para você, a nossa visão, com isso, aonde que a gente quer chegar, mas quais são os nossos limites e os nossos valores que estão nos princípios da empresa. Inclusive, eu estou com o site da Gáutica aqui e eu vou ler para você esses itens porque vai ficar mais claro para que a gente trabalhe o perfil da Gáutica. A nossa visão, onde a gente quer chegar, é ser uma referência internacional em tecnologia da informação. Nós somos da área de tecnologia.
inovação e uma empresa altamente lucrativa. Nós queremos deixar claro que nós vendemos soluções e que nós resolvemos problemas e que nós queremos fazer diferente do que você faz, do que o nosso concorrente faz, que de fato o que nos importa é resolver o teu problema, não é só te vender. Mas nós também temos uma preocupação aqui com custos da empresa, que está implícito, que é altamente lucrativa. Tem um livro, Estratégias do Oceano Azul, que ele retrata muito bem isso em um capítulo, que a inovação ela também tem como uma premissa reduzir os custos de uma empresa e aumentar o seu faturamento para aumentar, o americano falou spread, né? Que é a lucratividade. Com isso, nós temos que fazer algo, que é a nossa visão. Nós desenvolvemos soluções inovadoras em sistemas que resolvam os problemas reais com simplicidade e lucratividade. O lucro está sempre ali. A simplicidade é algo que a gente trabalha muito, porque eu não posso, obviamente, generalizar, dizer que todo mundo é assim, mas ocorre na área técnica de o técnico ter muito a busca pessoal, a satisfação de fazer coisas incríveis e esquecendo que o problema é aquele e ele não precisa daqui a um pouco de tantos artefatos, ele poderia ir lá e resolver. E isso é uma luta constante, é uma corda sendo puxada comigo e com a minha equipe para que a gente siga o caminho traçado. E daí nós entramos nos princípios. Coragem para inovar. É um item que vem do Scrum, que é uma metodologia de projetos adotada na Gáutica, que é uma metodologia de métodos ágeis, e que eu já falei aqui nos vídeos, inclusive nós já debatemos até mesmo em reuniões do PPGA quanto à agilidade das coisas, e é algo que eu tento passar para o pessoal, que eles tenham a liberdade de errar. Coragem para inovar é um sinônimo de coragem para errar. E quando que eu aprendi isso? Em 2014, a Gáutica foi a empresa mais inovadora do Brasil, segundo o PGQP, CNI, Sebrae, na nossa categoria, e nós participamos de um evento em Porto Alegre sobre inovação e tinham vários palestrantes americanos, norte-americanos, Estados Unidos. E eles falavam que nos Estados Unidos tem uma cultura que é fail, algo, eu não lembro agora em inglês, mas é a cultura do erro, que ele incentiva... Isso mesmo. A meritocracia, nós entendemos que uma pessoa jurídica, ela visa o lucro, como foi falado nos 2 tópicos anteriores, e que as pessoas elas devem ter os seus devidos ganhos, o seu retorno por resultado. E isso é mérito profissional. Então, obviamente, eu não estou entrando em uma via social, que é uma outra história. E assim, nós estamos ocupando funções dentro de uma empresa, desempenhando atividades, e para cargos e salários, para promoções, para tudo, a nossa base é o mérito, sim, aqui dentro. E a transparência remete à comunicação. Com certeza. Então, nós deixamos claro para toda a nossa equipe quanto a empresa fatura, o que a gente está fazendo com o dinheiro, o que está acontecendo, e para isso a gente faz muita reunião. Na minha trajetória profissional, eu passei por 7 anos na Marco Polo. Para quem já trabalhou na Marco Polo, sabe que na Marco Polo se faz reunião para agendar reunião. É bastante reunião. A gente sai de uma reunião, o que fizeram na reunião? A gente agendou a próxima, só isso só. E nós tentamos, são reuniões pautadas, com início e fim já previamente definidos, onde a gente procura da cultura do erro, entender o que está acontecendo e extrair o máximo, gerar a transparência, muitas vezes, quando a pessoa acha que é óbvio e fica nebuloso para os demais, para que nós possamos juntos buscar soluções para os problemas internos que a empresa tem, obviamente. E responsabilidade. Uma vez comprometido, nós temos que entregar, seja para o nosso cliente interno, para o cliente externo, mas a gente só se compromete se de fato nós iremos entregar. E se nós cometemos um erro no passado, a gente não cometerá de promessa, não cometeremos o erro de responsabilidade, que é ficar inacabado algo. Olha só, olha a clareza dos valores aqui da Gáutica. Coragem, responsabilidade, Exato. Transparência, meritocracia são os pilares, né? Os valores são os pilares de uma cultura. Agora eu queria entender, me parece que na fala do Ederson isso já fica bem claro, mas eu vou pedir para ele detalhar e talvez nos dar algum exemplo
de como, em situações de dúvida, em situações de decisão, esses valores acabam definindo o rumo ou a decisão que a empresa vai tomar. Pode contar uma história, pode refletir, enfim, como isso acontece na Gaut? A gente tenta criar procedimento para tudo. Eu também, por ter uma vivência em grandes empresas e por atender com a Gaut em grandes empresas, eu entrei dentro de empresas que tem procedimento para tirar o lixo, tem procedimento para tudo que se imaginar. E eu tentei colocar algum aqui dentro. E isso ajudou bastante a Gaut na conquista do Prêmio Nacional de Inovação, porque os nossos auditores ficaram surpresos com a explicitação do conhecimento aqui dentro. Só que, então, tudo resolvido, está tudo escrito, o pessoal lê o que tem que fazer e pronto. Não. Aí vem a comunicação. A vida é muito mais complexa do que isso. E dentro de uma empresa, a complexidade é assim. Se você não tem empresa, é funcionário, nem trabalha, a vida é difícil, é complexa. Numa empresa é igual. A pessoa jurídica é como a pessoa física tendo os seus problemas. E agora, eu nunca passei por isso e não está escrito em nenhum lugar nenhum. E eu procurei no Google qual a solução para o meu problema e o Google não respondeu. E o que eu faço? Nós criamos um processo que o Scrum nos ensinou, que é a metodologia ágil para a gestão de projetos, que é a comunicação interna. É falar com seus pares. Então, mas o cara quer o retorno aqui, é um cliente, isso, aquilo. Calma, fique tranquilo, não é? Então, existe um procedimento para lidar com a diversidade, baseado nisso, nós sentamos e vamos buscando soluções. Por exemplo, é muito ruim receber o não de um cliente e a gente recebe muito mais não do que sim. Nós temos uma taxa de conversão de cerca de 10%. Isso é normal, a gente entende e aceita. Mas vamos imaginar o seguinte, numa semana o comercial fez 100 atendimentos, recebeu então 90 nãos e dos mais diversos. Nós temos que captar tudo isso, porque não tem que fazer na hora, porque tem muitas situações. Para aquilo que é recorrente, já existe um procedimento. Não, mas ele falou uma coisa nova. É trazido para a reunião de pauta comercial, a gente se foca naquele problema e começamos a buscar alternativas. E nós temos duas reuniões, por exemplo, na minha área. Eu tenho a reunião geral, que eu conduzo como um maestro apenas. Eu não fico interferindo tanto, só fazendo com que ela flua e fazendo a pergunta sacana aquela, que é aquilo que muitas vezes o funcionário, o par, achou que é óbvio, não precisa falar. Eu esqueço, eu deixo de lado aquilo que de fato é padrão. Eu digo, não, eu quero falar sobre isso. No início, eu tenho alguns casos, algumas pessoas que se julgaram um pouco expostas demais e parecia que era pessoal. Mas com o tempo a gente foi mostrando, não é. Esqueça o teu ego, a tua vaidade, entenda, nós somos uma empresa, nós somos engrenagens e tudo que a gente faz aqui é para essa engrenagem funcionar direito e a sua está fazendo um ruidinho. Vamos resolver esse ruído e vai, que até o Vini que estamos gravando aqui, né, Vini? Quantas vezes a gente teve esse tipo de conversa, chega um ponto que a pessoa não leva mais nada para o pessoal, ela mostra os problemas, que muitas vezes ela pode sim ter gerado, mas todos vão colocando sugestões e a gente chega numa hipótese de solução única, nova, inovadora, que uma pessoa só não teria conseguido. Então, Anderson, como seria uma empresa que não cuidasse, uma organização que não cuidasse, que não zelasse pela sua cultura e pelos seus valores? Eu já tive momentos ruins. Também eu acho que vamos seguir o valor da Gaut, de transparência, não é mesmo? E responsabilidade. Nós crescemos bastante em 2015, onde nós tínhamos então, uma equipe grande e tentávamos aplicar diversos métodos, mas a gente falhava um pouco na comunicação. E queríamos fazer uma reunião que ficasse 25 pessoas junto, com uma pessoa liderando a reunião, em vez de criar uma hierarquia e quebrar em pequenas partes, que são coisas que a gente sabe fazer hoje, e gerar alguns ruídos. Alguns ruídos do gênero de tocar pontos críticos, fazer um comentário referente à política no ambiente heterogêneo, sobre religião. E não teve a comunicação, sim, mas ela foi um excesso. E aí também é interessante, não é só falar, jogar informação, nós temos que sim pensar sobre o que a gente está falando. Porque nós temos o direito de expressão, sim, nós vivemos em sociedade, estamos interagindo com um organismo complexo, com pessoas que pensam diferente de nós,
e nós temos a obrigação de respeitar, porque a gente exige respeito sempre quando alguém nos contradiz, nos contraria, não é mesmo? Nós já pecamos bastante, inclusive por excesso, não tanto por falta, mas também por falta. O por falta é algo que nós conseguimos hoje ser um pouco melhores, mas eu acredito que tem que melhorar um pouco, até por sermos nerds, nós somos a tecnologia, que é o óbvio. Então até o nosso bolsista querido, Vandoir, tinha informações que ele não me passava. Opa. E eu dizia, Vandoir, tu não me falou tal coisa. Daí ele disse, não, mas é que isso é tão óbvio. Não precisa nada. Óbvio para quem, Vandoir? Mas o Vandoir sabe, a gente já teve várias conversas a esse respeito, inclusive no vídeo da semana passada a gente falou sobre isso, ele mesmo disse, como o Ederson sempre fala, o óbvio precisa ser dito, e precisa ser dito. E com isso a gente para, a gente olha, né, para o nosso íntimo, como é que eu falhei? O que eu faço para não falhar de novo? Eu não tenho garantia nenhuma também que eu não vou falhar de novo, Claro. porque muda o óbvio. Porque tem algo que eu quero tanto descobrir, mas aquilo vai fazendo parte de mim. Eu lembro de uma palestra que eu assisti via Rotary, eu agora não lembro o nome do palestrante, mas ele era muito bom e ele falava sobre zona de conforto. E eu ouço muitos profissionais, tipo coaches, dizendo, saiam da zona de conforto, saiam da zona de conforto. E ele dizia uma coisa diferente. E isso me chamou a atenção. E ele dizia assim, não precisa sair. Se você é bom em algo, se você é bom em inovação, Ederson, continue inovando. Mas expanda essa zona de conforto. Busque coisas novas, busque coisas que te dêem um friozinho na barriga. E isso fará que você seja cada dia melhor. E quando a gente fica bom na expansão, a expansão vira zona de conforto. E eu tenho que expandir mais. Mas quando eu estou aqui dentro, eu estou dentro do conforto e do óbvio. Mas óbvio para quem? Para mim. Mas tentem lembrar, por exemplo, vocês que fazem determinada atividade, que por mais simples que pareça, por ela ser repetitiva, quanto tempo você levou, quantos problemas você teve para chegar até esse nível de qualidade, de excelência, muitas vezes na entrega, não é mesmo? Verdade. Isso só uma caminhada, só a história vai formar, né? E vai construir essa dinâmica. Por isso que a cultura é tão importante para as organizações e a comunicação tem esse papel de dinamizar a cultura, porque não pode parar nessa zona de conforto, não pode parar no tempo, né? Ou pode, daí a gente entra numa questão filosófica que é uma área de entusiasmo minha, que sem dúvida muito do que eu penso e da aceitação que eu tenho para o diferente se dá foi numa disciplina da UX, quando a UX mudou a minha vida, a educação mudou a minha vida. Eu era soldador. Antes de fazer faculdade, trabalhava no mercado. E aí, dentre muitas áreas do conhecimento que eu pude desbravar na universidade, teve uma cadeira que é de filosofia. Tem a pesquisa de epistemologia. E tem então essa disciplina de filosofia que o professor, eu lembro que ele cruzava as pernas, pegava um livro, ficava lendo, fazendo a gente refletir sobre as coisas. E disse, a gente precisa do sucesso, a gente precisa... Mas isso também é nosso. Porque a gente definiu determinado padrão. Então eu acho até que eu deixaria as pessoas mais tranquilas. O certo é baseado no teu objetivo. Então eu li aqui o objetivo da Gáutica. Então dentro da onde a gente quer chegar, que é ser uma empresa internacional, nós temos que ter o domínio de línguas, porque eu vou me comunicar com diferentes povos, eu tenho que ter a internacionalização do meu produto. Mas se eu não quisesse isso, e se eu quisesse ser uma boa empresa caxiense, uma boa empresa gaúcha, muda completamente. Daqui a pouco eu não preciso também explorar tanto o Facebook, o YouTube, porque eu posso visitar o meu cliente sendo na minha cidade. Mas aonde a gente menos tem clientes é em Caxias do Sul, porque nós definimos inicialmente que nós queremos no Brasil estar presente em todos os estados. Estamos, mas a gente só consegue tal velocidade por causa da tecnologia que permite isso hoje. Talvez no passado a gente não conseguisse desempenhar isso. Então, o quanto que nós temos que fazer? Eu acho que nós temos, é sempre pessoal. Então, sim, se você quer chegar em tal lugar, você precisará pagar o preço. Isso aí, muito bem. Obrigada, Ederson, foi fantástico. Obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenha ficado claro a nossa mensagem, que a comunicação é importante. Mas, professora, antes de encerrarmos, eu gostaria de uma explicação, principalmente do último tópico que eu abordei. Afinal de contas, todo mundo precisa se comunicar bem, quais são os tipos de comunicação, o que é comunicação, porque daí daqui a um pouco nós
podemos criar uma assertividade. Eu também posso aprender sobre isso, porque eu coloquei bastante ênfase, inclusive, né, que talvez não sejam todos. Mas eu tenho dúvida. Isso que eu falei, faz sentido ou não? Faz sentido, e isso é a comunicação. Então, para responder, o que é a comunicação? A comunicação é um processo de construção de sentido. Isso pode significar muita coisa. Mas se não houver um entendimento, na nossa fala, no nosso diálogo, se não fizer sentido para você o que eu falar, ou se não fizer sentido para mim o que você fala, não aconteceu a comunicação. Pode ter acontecido uma troca de alguns dados, talvez. Então depende do mínimo de 2. Só Sim. um não faz comunicação. É isso que eu entendi. Só um não faz comunicação. Agora, quando a gente leva isso para o mundo organizacional, tudo isso que você falou sobre a Gáutica, se não fizer sentido, que seja para o teu cliente, para o teu colaborador, não vai haver comunicação. A pessoa não vai criar sentido, não vai fazer sentido. Então, por isso que entra no processo da comunicação questões como linguagem, entra questões como perceber o outro, se precisa de 2 pessoas para que a comunicação aconteça, então eu tenho que saber com quem eu estou falando. Que é interlocutor? Interlocutor, tecnicamente falando, na área da comunicação, a gente diz que são os nossos públicos. Então, hoje em dia, com o volume de informações que as pessoas estão expostas a todo instante, todo momento, é muito difícil que elas consigam criar um sentido claro sobre o conjunto de mensagens que recebem todo dia. Qual é a possibilidade que resta para uma organização? Conhecer bem os seus públicos para ajustar o seu discurso, ajustar a sua fala, usar uma linguagem mais direcionada, usar os meios mais adequados. Para alguns tipos de organização, redes sociais pode ser essencial, para outras é TV, para outras é rádio. A gente só vai saber disso conhecendo o público. Vamos tentar juntar, né? Eu fiz uma abordagem por um lado, dentro da minha fala, também da minha linguagem, nós tivemos uma linguagem mais técnica, interessante. Mas vamos pensar assim, tem alguém lá nos assistindo e está preocupado, será que eu me comunico bem, não me comunico? Certo. E eu defendi que tem que analisar o objetivo dela. O que a gente tira uma linguagem rápida, simples, direta para o entendimento? É o objetivo e então um plano de comunicação? Foco? Foco. O foco no quê? Naquele objetivo. Naquele objetivo. Isso. Então a pessoa tem que ter um objetivo claro, explícito. Focar a Ele comunicação. tem que estar, de certa forma, escrito, que a gente fala. Mas o escrito é explicitado para que todos tenham acesso. Está claro, sim, de alguma forma. E depois lutar, que é o foco, por aquilo. Exatamente. Canalizar as energias. Direcionar toda a energia, toda a comunicação, todo o esforço da comunicação para aquele foco. E a resultante disso será uma boa comunicação, mas a comunicação ela não veio antes do desejo, ou empreendedor, ou de sucesso, ou desejo que for, para cada um que está lá lutando, né, pela sua felicidade, que no final tudo acaba nisso, as pessoas querem ser felizes. E nós estamos muito felizes, agradecendo e até mais!